Essa aqui é o laser? Não sei, professor, não precisa não, acho que eu posso apresentar aqui como que funciona. Botão central no pointer. Tá bom. E pra frente, pra trás. Tá bom. Esses dois últimos, um apaga e outro acende a tela. Tá aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leonara. Eu vou apresentar o Journal Club de hoje. O artigo que a gente vai discutir é esse artigo, publicado no Blue Journal recentemente. O título é esse: Variáveis ventilatórias e Mechanical Power em pacientes com SARA. O primeiro autor é o professor Eduardo Leite, que a gente conhece da UTN Pneumo. Tem umas outras pessoas, né? O professor Carlos Carvalho, o professor Amato, e grandes nomes da SARA. O Brochard, o Slutsky, que eu não sei se eu estou falando certo. E aí, eu fiz um sumário breve, só para me desculpar um pouquinho, que eu vou demorar um pouquinho nos preâmbulos. Eu vou falar um pouquinho de driving pressure e mechanical power. É um artigo que usa bastante matemática e ele faz algumas associações muito interessantes. Eu precisei fazer esse preâmbulo um pouco maior para tentar entender melhor as associações que ele constrói. Aí depois eu vou falar do desenho do trabalho, metodologia, aí tem duas coisas na metodologia que eu vou falar um pouco mais, que é o DAG, que é esses gráficos acíclicos direcionados, para a gente entender a análise de mediação que foi conduzida nesse trabalho, e, por fim, a discussão. Então, aqui a gente tem o trabalho de 2015, publicado pelo professor Amato no New England. Esse trabalho, ele associa a driving pressure com a mortalidade, né? Então, o aumento da driving pressure está associado com o aumento da mortalidade. E ele usa do mesmo recurso estatístico que a gente vai discutir hoje, que é a análise de mediação. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, eu não estava tão familiarizada. A gente vai discutir como que a gente chega nesse gráfico, mas esse retângulo aqui é uma representação da análise de mediação feita no trabalho do professor Amato. O que ele nos fala, esse retângulo? Que sabe-se que os pacientes randomizados para ventilação protetora, eles possuem um efeito de sobrevida, eles têm um benefício de sobrevida. A análise de mediação, ela procura alguma variável indireta que talvez explique esse efeito de sobrevida. Fazendo análise de mediação, eles encontraram que a driving pressure, ela era significativamente menor no grupo que estava sob ventilação protetora, e essa queda na driving pressure era capaz de explicar 74% do efeito de sobrevida visto no trabalho. E quando você tira a driving pressure da jogada, na ventilação protetora, você perde o efeito de sobrevida, certo? Então, daí começou-se a ideia da driving pressure. E só um pouquinho a mais, acho que eu não vou conseguir no pointer, a gente ficou a pandemia inteira falando de baby lung, driving pressure, aí eu trouxe um exemplo, só para a gente pensar por que a driving pressure ainda gera tanta discussão, né? Então, pensando num paciente, homem, que essa altura, o peso ideal é 71 quilos. Na SARA, a gente tem duas possibilidades para o mesmo biotipo. Um acometimento é muito heterogêneo, a gente pode ter um paciente com um pulmão menos acometido e um pulmão mais acometido. O nosso alvo atual dos trabalhos de ventilação protetora é um volume corrente de 6 ml por quilo. E aí, a gente faria 420 ml nesse pulmão, chutando uma complacência de 40, daria uma driving pressure de 10. Nesse outro pulmão, que tem uma complacência de 10, os mesmos 420 de volume dariam uma driving pressure de 42. É só para a gente pensar num outro significado matemático da driving pressure. A driving pressure, ela é uma forma de normalizar o volume pela complacência. Falar que a complacência, a driving pressure de 42, eu já penso que o pulmão funcional desse paciente é muito menor. O baby lung aqui é um bebê prematuro, né? Enquanto aqui é um bebê a termo. Então, talvez fizesse sentido usar a driving pressure como um alvo na nossa terapêutica, assim. Então, perseguir a driving pressure, porque alguém pode pensar, não faz sentido os mesmos 420 nesses dois pulmões. A gente ter um alvo de 6 ml por quilo, talvez não fosse efetivo. Só que quem pensa assim, no momento que a gente pensa em ter um alvo de driving pressure, a gente necessariamente vai precisar ter um volume corrente mais baixo para essa driving pressure cair, e muito provavelmente vai precisar subir a frequência respiratória. E aí tem uma dúvida também na literatura, que é assim,
Se eu bater num pulmão com uma pressão específica 4 vezes, deve ser pior do que bater 40 vezes. Quer dizer, 40 vezes deve ser pior do que bater 4. Então, até quanto que eu posso subir essa frequência respiratória? Será que a frequência respiratória também não faz mal? Se eu optar por baixar muito meu volume corrente, muito provavelmente eu vou ter que subir muito minha frequência respiratória. Então, eu acho que essa foto traduz as nossas sensações com a Darwin Pressure. E aí vem a outra variável da história, que é o Mechanical Power. O Mechanical Power é essa fórmula, foi publicada nesse artigo do professor Gattinoni, um ano depois do professor Amato, que é em 2016. Tem esse título um pouco quase cinematográfico, vire 2 pontos, The Mechanical Power. E essa é a fórmula do Mechanical Power. À primeira vista, ela não é nada atrativa, e eu posso dizer que a segunda, terceira e quarta vistas continuou sendo pouco atrativa. Mas o professor Eduardo, nesse artigo, sugere, utiliza de uma forma simplificada e é um pouco mais familiar, porque aqui a gente tem umas variáveis que a gente está mais familiarizado. A gente vê PIP, Darwin Pressure, pico menos platô. Então, assim, para a gente entender a análise do trabalho, por que ele usou a Darwin Pressure como uma das variáveis a ser avaliada de mortalidade, eu vou falar um pouquinho do Mechanical Power. A primeira coisa que chama atenção é a unidade do Mechanical Power, Joule por minutos. Joule é uma unidade de energia, uma unidade de trabalho, certo? Medidas de energia, trabalho, a gente vê em Joule. Só que isso está por um tempo. O que a gente conhece muito na vida é Joule por segundo, que são watts, né? A lâmpada de 40 watts é Joule por segundo. Então, o que o professor Gattinoni está nos propondo é uma medida de potência, ou talvez taxa de trabalho, certo? Então, assim, o resto da equação eu vou tentar explicar agora. Para explicar o resto da equação, a gente tem que falar de trabalho respiratório. Então, assim, a gente já falou várias vezes aqui nas apresentações, toda vez que a gente respira, a gente movimenta uma quantidade de ar a partir de uma força que o meu diafragma e minha musculatura acessória fizeram, certo? Eu consigo fazer uma analogia simples dessa força que eu faço para conseguir movimentar uma quantidade de ar através da fórmula de trabalho, que trabalho é força pelo deslocamento, lá do primeiro ano do colegial. Tudo bem? Na pandemia, a gente usou muito esse termo. O paciente está com o trabalho respiratório aumentado, vamos pensar em entubar. A gente quase nunca entubava só por hipoxemia. Mas ninguém saía calculando o trabalho respiratório em ventilação espontânea, né? A gente usava muito, só coloquei aqui de comemorativo, a gente usava muito aspectos indiretos do trabalho respiratório aumentado. Então, contratura muscular aumentada, se o paciente estava usando a famosa musculatura acessória com uma contratura aumentada, excursão da tireoide. E o próprio professor Tobin, nesse livro, nesse relato pessoal dele de 2019, ele sugere que a nossa principal razão para entubar alguém deveria ser pelo trabalho respiratório aumentado. Porque qual é a ideia? É trocar o trabalho do paciente pelo trabalho de uma máquina. E aí sim, quando eu troco para uma máquina, eu consigo usar fórmulas, eu consigo usar matemática, eu consigo calcular o trabalho de uma forma objetiva. E é isso que o professor Gattinoni pôs para a gente. Então, assim, só para relembrar, como é que eu chego no trabalho respiratório usando volume, né? Não dá para usar aquela caixinha. Aquela coisa da física bem lá atrás, pressão é força sobre área. Se eu colocar isso na fórmula do trabalho, eu vou ter que trabalhar pressão vezes área vezes deslocamento, e área vezes deslocamento é volume. E aí que chega o famoso WOB, que é o Work of Breathing, que eu consigo falar que trabalho é pressão vezes volume. Tudo bem? Tem esse integral aqui, porque naquele gráfico PV, se a gente fizer a área do gráfico PV, eu calculo o WOB. Se eu pegar mais uma fórmula do colegial, se eu pegar trabalho e dividir por tempo, eu tenho potência, certo? Então, o que o professor Gattinoni nos mostra nessa fórmula? Ele tem um volume multiplicando pressão. Então, o que é isso? Volume multiplicando pressão, isso é trabalho, certo? E é mais do que isso, a gente consegue ver alguns tipos de trabalho. Volume multiplicando PIP é um trabalho estático. Seria o trabalho, a energia necessária para abrir aquele pulmão, né? Para deixar ele aberto, na verdade. O volume multiplicando pico menos platô, o componente resistível, é a energia necessária para fazer o gás se movimentar, né? Para ter fluxo de ar. E volume multiplicando o componente elástico, a Darwin Pressure, essa sim para distender, para abrir esse pulmão. Então, eu consigo, dentro dessa fórmula, ver os componentes de trabalho do pulmão
E no trabalho que a gente vai discutir, esses componentes eles foram subdivididos. A gente conseguiu ver cada parte dele e qual a contribuição de cada um desses componentes. Por fim, por que eu fiquei falando de potência para vocês, né? Porque essa fórmula está multiplicada pela frequência respiratória, e power, né? Vocês vão ter que convir comigo que multiplicar por frequência respiratória é quase a mesma coisa que dividir pelo tempo. 15 incursões por minuto, certo? Então, no final das contas, é uma fórmula de poder, é uma forma de taxa de trabalho. O quanto de trabalho esse ventilador está entregando para aquele pulmão. E aí, é como se... Por que o professor Gattinone propôs isso, né? A ideia era juntar todas as variáveis possíveis que influenciam na ventilação, que podem causar vile, em uma variável só. E com isso, eu estou medindo toda a energia que o ventilador está passando para o paciente. E essa energia, ela vai virar alguma coisa. Ela vai virar trabalho e ela vai virar calor. E calor vai gerar inflamação, e calor vai gerar vile. Então, uma forma de eu medir a chance de eu ter vile seria eu medir toda a energia que está sendo transferida. Fez sentido? Beleza. Então, depois desse preâmbulo, a pergunta do trabalho. Será que variáveis mais simples, porque vocês viram o número de componentes do mechanical power, né? Não é uma coisa muito fácil de fazer a beira-leito. A pergunta é, será que variáveis mais simples, do tipo driving pressure e frequências respiratórias, são tão boas quanto mechanical power em predizer mortalidade? De onde vieram os pacientes? Eles vieram de grandes trabalhos relacionados com a SARA, e aí são 2 RCTs de quase 900 pacientes que comparavam volume corrente alto com volume corrente baixo. 4 RCTs de quase 3.000 pacientes, que todo mundo tinha um volume corrente de 6 ml por quilo, e o que era randomizado era PIP alto e PIP baixo. E uma coorte de SARA de quase 700 pacientes. A principal característica dos pacientes é que todo mundo estava em ventilação mecânica controlada. Todos os métodos, todos os modos espontâneos foram excluídos, e algumas outras coisas, tipo menor de 18 anos, menotórax, DPoC-O2 dependente. O que foi anotado? Foram anotadas as características que interessavam para fazer os cálculos, né? Então, tanto características para poder construir um modelo de risco, então, SAPS-3, Apache, idade, como as características ventilatórias dos pacientes. Uma outra coisa é que o tempo desses pacientes, os dados foram tirados das primeiras 24 horas de ventilação mecânica. E aqui eu sempre me tem um certo incômodo. A gente tem muitos trabalhos de SARA, grandes trabalhos de SARA, a gente está na pandemia há mais de um ano, e a gente ainda tem pano na manga para discutir as primeiras 24 horas de uma doença, assim, sabe? As primeiras intervenções, as primeiras 24 horas. Então, tudo que a gente vai falar aqui é o que foi feito e o que aconteceu com os pacientes nas primeiras 24 horas de intubação, certo? Qual foi a metodologia? Os dados contínuos, ele é bem claro no trabalho para falar o que ele fez. Ele apresenta os dados contínuos na forma de médio, desvio padrão, mediano, interquartil. Para esses dados foi feita uma regressão logística multivariada. As variáveis confundidoras, elas são apresentadas na forma de um gráfico acíclico direcionado. Ele usa essas variáveis para construir um modelo de risco de base. Essas são as 5 principais variáveis que ele constrói o modelo de risco de base dele. Ele usa um teste C de estatística, que é muito parecido com a área sobre a curva, para tentar ver o impacto dessas variáveis, a gente vai discutir um pouquinho. Faz análise de mediação. A pergunta é justamente, será que a driving pressure, a frequência respiratória, no final das contas, são esses 2 parâmetros que influenciam na mortalidade? Então, essa é a pergunta. Para isso, ele faz uma regressão linear multivariada, e faz um teste, que é o teste de Pritchard-Hayes, para ver o intervalo de confiança também. Cortou, mas foi feito no R, e o que era considerado significativo? Era um P menor que 0,05, tá bom? Aqui é como se fosse a tabela 1 do trabalho. Eu descarreguei algumas coisas, então tem a relação PF. A gente vê que a relação PF é uma relação até alta, né, em torno de 150, comparado com a pandemia do Covid. E tinham pessoas ventiladas que tinham relações PF tão altas quanto para cima de 300, tanto no grupo de sobreviventes como dos não sobreviventes.
O volume corrente, apesar de significativo, eu não consigo explicar muito bem por quê, mas assim, tanto a mediana, o desvio padrão é igual, né? Não tem dispersão aqui no desvio padrão, mas foi menor que 0,05, né? Apesar de não ser menor que 0,01. A driving pressure também chama atenção que no grupo dos sobreviventes, não sobreviventes era igual, mas aqui sim houve uma dispersão, né? Uma diferença aqui no interquartil. E a última coisa que eu quero chamar a atenção é o componente resistivo do mechanical power. Esse componente, ele só foi calculado com os dados da coorte, e ele não é significativo aqui entre os grupos sobreviventes e não sobreviventes, mas todos os RCTs não tinha como calcular, porque as pessoas não disponibilizavam os dados suficientes para calcular o componente resistivo. Então, o N é bem pequeno, e de cara, já na tabela 1, aparenta não ter diferença entre os grupos aqui. O primeiro gráfico que eu queria apresentar é esse, que é o número de resultados, que é o gráfico de floresta. Nesse primeiro gráfico, ele coloca aqui para a gente as variáveis simples da ventilação. Entre as variáveis, a gente tem a frequência respiratória, o volume corrente, driving pressure, PIP e platô. As únicas que não cruzam a linha de nulidade é a frequência respiratória e a driving pressure. Aqui a gente tem o mechanical power, que também parece ter uma correlação com a mortalidade, não cruza a linha. Mas quando a gente olha o mechanical power nos seus componentes, o único componente que mantém a associação com a mortalidade é o componente elástico do mechanical power. E aí tem essa variável que ele construiu, né? A gente vai chegar lá, como que ele chegou nela. Mas quando ele coloca essa variável em jogo e analisa o poder dela, essa variável, ela dá peso para o driving pressure e frequência respiratória. Então, 4 vezes o driving pressure mais a frequência respiratória parece ter uma relação com a mortalidade importante, é o maior odds comparando com todos os outros. E quando você tira esse componente, compara os dois, o mechanical power e essa nova variável que ele construiu, o mechanical power perde o poder dele aqui, quase deixa de ser, quase cruza aqui a linha de nulidade. Então, parece ser bastante forte essa variável aqui da driving pressure e frequência respiratória. Como que ele construiu essa variável? Veio desse gráfico, um dos lugares foi desse gráfico. Esse gráfico é um gráfico de driving pressure por frequência respiratória, driving pressure e frequência respiratória comparado com mortalidade. Então, a primeira coisa que a gente bate o olho e vê é que ambas estão associadas com mortalidade. Eu aumento o driving pressure, eu aumento a frequência respiratória, morre-se mais. A diferença também que a gente bate o olho no gráfico e vê é que a inclinação da curva de driving pressure é bem maior que a frequência respiratória. Então, provavelmente o peso em morrer com aumento de driving pressure parece ser diferente do peso que a frequência respiratória nos dá. E esse peso foi calculado, né? Então, a primeira coisa, foi feito um teste para ver se essas variáveis eram independentes. O P veio não significativo, então elas são independentes entre si. E aí o peso foi calculado. E ele foi mais ou menos isso. 4 vezes a driving pressure mais a frequência respiratória. O que isso quer dizer? Se eu aumento a frequência respiratória e a driving pressure 1 para 1, se eu aumentei 1 frequência respiratória e 1 de driving pressure, o meu aumento na mortalidade é 4 vezes maior com a driving pressure. Certo? Tem esse outro gráfico, também é bastante interessante nesse trabalho. O que a gente tem aqui? A gente tem volume corrente por chance de morrer. Aqui, o volume corrente, o aumento do volume corrente, aumento de chance de morrer, né? A gente tem essas duas curvas. Elas são curvas isocápnicas, então, à medida que eu ando nessas curvas, o que ele garante para a gente é que a ventilação alveolar está constante. Então, provavelmente, se eu não aumentei minha produção de CO2, o meu PaCO2 também vai estar constante aqui. E aí, aquela ideia lá do começo, quando eu diminuo o volume corrente, eu preciso aumentar minha frequência respiratória para manter o volume minuto, certo? E tinha dúvida, será que a frequência respiratória, e aí nesse caminho eu estou fazendo mais mal do que bem? E aqui, o que essas curvas nos falam? A curva rosinha é uma curva de compacência ruim, compacência 14. Se eu vou pelo caminho, minha driving pressure é 21, minha frequência respiratória está 45. Está muito alta a frequência respiratória. Eu vou abaixar minha frequência respiratória. Para eu abaixar minha frequência respiratória e manter a mesma ventilação alveolar, eu vou ter que aumentar meu volume corrente.
Aumentei meu volume corrente, driving pressure e volume corrente são casados, né? Então, a minha driving pressure vai subir. O que essa curva nos mostra? Que esse caminho parece matar mais, parece ser mais maléfico. Mas o mesmo não é verdade nessa outra curva azul. Se eu faço esse mesmo caminho de diminuir a frequência respiratória e aumentar a driving pressure, morre menos. Parece ser benéfico. Inclusive, no texto, ele cita que aumentar e aqui parece que meio que vai continuar caindo, né? Em alguns níveis de complacência, chegar até 9 ml por quilo ainda parecia ter benefício, não parecia fazer esse formato de U aqui, subir. Mesmo chegando em 9 ml por quilo. Então, tem essa diferença de comportamento. E vejam, a curva azul é uma complacência de 35, nem é tão boa assim, né? Não é nenhum pulmão com uma complacência tão boa assim. Então, assim, para quem for curioso saber como que ele chegou na ventilação alveolar, a gente pode discutir aqui, brincadeira. Eu só aceitei que as curvas eram isocápnicas, mas aqui ele conta como que ele realmente fez aquelas curvas isocápnicas, que a gente puder confiar nesse caminhar das curvas. Por fim, os diagramas causais. Uma coisa que fazia muito tempo que eu não entrava em contato, me remeteu à faculdade, faz muito tempo que eu não via estudo observacional, assim. Diagrama causal, um dos tipos de diagramas causais é o gráfico acíclico direcionado. Eu vou fazer uma coisa bem pueril para explicar por que eles existem. Quem sabe muito estatística, me perdoe. Porque eu precisei retomar isso para entender. Os gráficos acíclicos direcionados, ele é uma ferramenta muito útil quando a gente tem alguma coisa, quando a gente faz um estudo observacional, quando a gente não randomiza. Quando a gente não randomiza, a gente pode correr vários erros. Um deles é achar uma correlação matemática espúria, que a gente chama, né? Uma das correlações matemáticas espúrias que eu acho super engraçadinha é cegonhas e bebês. Na década de 90, se alguém quisesse fazer o número de cegonhas e o número de bebês, elas têm uma correlação linear. O número de cegonhas e o número de bebês. Então, alguém poderia pensar, talvez existisse uma razão para isso acontecer, que as cegonhas entregam os bebês, alguma coisa assim. Se você parasse para pensar um pouquinho mais, você ia achar alguma variável que explica essa associação entre cegonhas e bebês. No caso, a zona rural. A zona rural é uma variável que a gente fala de confusão, porque ela está tanto associada a cegonhas quanto a bebês. Ela propicia a existência de muitas cegonhas e a existência de muitos bebês. Então, quando a gente... E aí a gente poderia pensar mais, mas não é só zona rural e bebê, não faz muito sentido, né? Existe alguma coisa no meio do caminho. Então, provavelmente, existe uma questão de contracepção. Então, na zona rural, lá na década de 90, porque acho que hoje não sei se é mais tão verdade, você tinha menos acesso à televisão, internet, camisinha, e aí tinha menos contracepção e mais bebês. O que isso aqui quer dizer? Essa representação gráfica de uma variável de confusão. Eu acho que a culpada pelas cegonhas e bebês parecerem ter uma linearidade é a zona rural. E eu acho que a zona rural está associada com bebês, na verdade, tem alguma coisa no meio do caminho. O que faz isso acontecer é a contracepção, certo? E esse é o DAG do trabalho. Então, por isso que eu comecei no anterior. Mas não tem a mesma ideia. Então, eu vou pegar só um caminho para a gente falar, que é o mesmo caminho lá de trás. Então, por exemplo, ó, volume corrente. Tem uma flechinha que sai dele direto para o desfecho. Variável independente, dependente. Desfecho. Então, a gente pode achar que volume corrente, ele é causa de morte. Volume corrente alto mata. Beleza. Tem quem pense que, na verdade, existe uma variável mediadora, que é a driving pressure. Ela medeia esse caminho. O volume corrente mata desde que a driving pressure esteja alta. E existe quem pensa, que pode parar e falar, não, na verdade, tem uma variável de confusão. A complacência é uma variável de confusão. Ela explica tanto a driving pressure alta, quanto a mortalidade. Então, aqui está a complacência com uma setinha que sai para os dois lados. Então, ela está aqui exposta como uma variável de confusão. Então, quando que a gente faz isso aqui? Antes de começar o trabalho, todo mundo senta e fala, vamos pensar nas variáveis de confusão, nas variáveis mediadoras, porque a gente vai tentar controlar o nosso trabalho por essas variáveis e tentar ver se, no final das contas, a confusão que está predominando ou é a mediação, enfim, a gente vai fazer matemática em cima disso. E eu preciso pensar nisso. Quanto mais variáveis, quanto mais coisas tiver, mais coisas eu vou ter que usar no meu trabalho para controlar. Lembra que eu falei daquele modelo de risco de base? Eles usaram aqui, ó, o PCO2, o pH, tudo isso eram variáveis que eles já colocaram nesse modelo de risco, porque eles sabem que estão associados com mortalidade. Tudo bem?
E aí, por fim, a gente chega no resultado da análise de mediação, que é esse. A randomização, estar em ventilação protetora, está associada com mortalidade. Na verdade, quando eu estou em ventilação protetora, eu tenho um benefício de mortalidade, todos aqueles trabalhos. Quando a gente vai buscar efeitos indiretos de outras variáveis, depois de todas as avaliações, a gente chega que duas variáveis estão relacionadas, a dropping pressure e a frequência respiratória. A dropping pressure, no grupo que está protetor, realmente é menor, e é significativo, tem essa mediana aqui. E ela tem um efeito protetor, ó, o odds é de 0,86 em relação à mortalidade. Então, talvez ela seja uma variável de mediação mesmo e tenha um efeito que ele cita lá de cooperativo, né? Ela está realmente no sentido do desfecho. Eu sei que randomizar protetor tem benefício de mortalidade e a driving pressure vai nesse caminho. Se eu consigo diminuir a driving pressure, eu tenho um efeito de benefício na mortalidade. Mas mesmo as pessoas que estão na ventilação protetora, elas têm uma frequência respiratória mais alta, e isso a gente vai discutir o porquê. E aí, é significativo, quem está em ventilação protetora em relação a quem não está, tem uma frequência respiratória mais alta significativamente. E o odds aqui, ó, aponta na outra direção. Tem um odds que não é protetor, é um odds que está favorecendo morrer. Mas, como a gente viu, o peso é 1,05, aqui é 14, né, que cai em relação a 1. Então, o peso dessa variável parece ser menor, mas ela contribui. E ela aqui seria também uma variável de mediação, mas aqui, tipo, concorrente, né, estaria indo contra o meu desfecho inicial da randomização para benefício de mortalidade. Enfim, e aí no final das contas, também, toda análise de mediação, a gente faz isso, tira essas duas variáveis da randomização e tenta ver se o efeito se mantém. E aí, aqui no caso, se você tirar, o efeito deixa de existir. Aqui engloba o intervalo de confiança. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Aqui na discussão, só 3 conclusões. A primeira é que, aparentemente, né, a driving pressure e a frequência respiratória são melhores preditores de mortalidade que o mechanical power. Quando eu tiro esses componentes do mechanical power, eles perdem o poder de predizer mortalidade. A outra conclusão que talvez a gente possa ter é que o famoso HFPPV, que é o High Frequency Positive Pressure Ventilation, seja benéfico, mas talvez seja benéfico no paciente com paciência bastante reduzida, porque aquelas curvas isocápnicas, no final das contas, estão querendo dizer isso pra gente, né? E a outra coisa é que não foi um trabalho controlado, randomizado, duplo cego, então, por mais que a gente fez aquele DAG com um monte de variável de confusão, ainda pode ter restado alguma confusão residual que não foi entrada em consideração, que deixaria de explicar. É isso. Direcionado, gráfico acíclico direcionado. Eu construí nesse site, professor. E essas bolinhas foi no site. Chama Paints. Eu usei o Paints, não sei se tem outros. Aí você consegue construir, você vai colocando qual a variável que você quer e constrói. Eu construí lá.